começa agora a última edição, programa da TV, já que apresenta os destaques da revista que está chegando aos nossos assinantes, às bancas e aos tablets. Comigo hoje no estúdio eu tenho o editor de Internacional, Duda Teixeira, e a editora de Brasil, Ana Clara. Obrigada por terem vindo. Obrigada. Agradeço. Bom, então, como toda semana, a gente começa pela capa dessa edição, a saída. Novamente, os assuntos de Brasília dominando a nossa capa. Ana, então, qual que é a saída mais provável para o governo Temer? Bom, cada semana é uma saída, né? E a saída dessa semana, enfim, a que se configura mais viável é a do TSE. Então, no dia 6 de junho, vai haver o julgamento da chapa Dilma Temer no TSE. E até alguns meses atrás, a possibilidade de cassação era muito remota, né? E com tudo que aconteceu na delação, as gravações da JBS, etc., isso se tornou, na verdade, um veículo de saída para o Michel Temer. Ele já disse que não vai renunciar, e não vai mesmo. No entanto, há muitas conversas na base aliada, PSDB, DEM, o próprio PMDB, de que a situação do presidente pode ficar insustentável politicamente. Ele provavelmente não conseguirá aprovar o que precisa ser aprovado, porque falta credibilidade e legitimidade num momento como esse, em que você tem gravações que mostram ele em situações um pouco não republicanas, digamos. Então, o que antes era uma possibilidade remota, hoje se torna uma saída viável. Então, você tem o TSE que vai ter o julgamento e você tem os partidos se movimentando para a escolha de um possível substituto aí, que possa, enfim, que seja capaz de assumir o cargo. E, Ana, você acha que a cassação a votação da cassação da chapa Dilma Temer vai ser um divisor de águas aí no governo? Com certeza, porque tem muitos partidos que estão esperando isso para desembarcar, né? Primeiro, os partidos estavam dizendo nos bastidores que eles esperariam a decisão do Supremo, porque, na verdade, o Temer recorreu, né, na questão da denúncia do Janot, etc. Ele tinha recorrido no Supremo, depois ele retirou esse recurso. Então, antes os partidos tinham dito que, dependendo da decisão do Supremo sobre esse recurso, eles decidiriam. Como o Temer retirou, agora a decisão ficou para o TSE. Então, eles vão esperar chegar no TSE e ver o que vai ser decidido para oficializar, de certa forma, um desembarque. Porque, apesar de Brasília permitir diversos tipos de ilegalidades ali nas relações entre as pessoas ali dentro, pega muito mal você trair. É um pouco paradoxal, porque eles traem muito, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você trai, assim, abertamente, pega muito mal. Então, eles sempre buscam uma forma de justificar a traição, de justificar a saída. E aí o TSE vai ser essa maneira. E a reportagem também traz um levantamento interessante com 33 parlamentares e 28 responderam que acreditam que o governo está, de fato, numa situação insustentável, que não vai conseguir terminar o mandato. Mas, embora exista quase esse consenso mesmo, quase a totalidade dos parlamentares concordam com isso, não tem um nome no horizonte assim que seja apoiado por todos, né? Não, ainda não. Você tem um nome do PSDB, que é o Tasso Gereissati, que é senador pelo Ceará. Ele não é investigado em nenhuma operação da Polícia Federal, então ele tem esse ativo com ele, né? Essa até o momento, integridade moral aí. Você tem o Nelson Jobim, que foi ministro de todo mundo, foi ministro do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma. Poderia ter sido do Temer, mas ele não quis. Que é uma pessoa que tem um trânsito muito grande em Brasília, em todos os setores, com todos os partidos. Ele é impressionante. E ele foi um nome aventado, mas ele já disse essa semana que ele não tem o menor interesse nesse cargo. Mas, assim, a gente não... Ainda eu acho muito cedo para a gente tirar conclusões sobre isso, porque tem muita coisa para acontecer ainda, né? Então, muitas conversas estão sendo feitas, muitas coisas estão sendo decididas. E tem também o Gilmar Mendes, né? Que é outro nome que dizem por aí que teria o interesse, que teria
talvez já uma certa familiaridade com a cena política ali, no sentido de transitar, de conhecer, de todos conhecerem o Gilmar e conversarem com ele, etc., seria um nome possível. Então, assim, a gente tem algumas... São muitos nomes e nenhum definidor. Nenhum é definidor. Assim, o que tem mais entrada em todos os partidos é o Nelson Jobim. Uhum. E o PT já disse internamente que, na hipótese de uma eleição indireta... Eles não vão apoiar. Não, o Nelson Jobim, por ele ter sido um homem que foi, ministro do PT também, seria uma possibilidade, mas assim, nunca é aquela coisa contundente, estamos com ele, entendeu? Porque o Lula já defende que tem que ser eleição direta, né? Que senão o PT nem deve participar dessa... Porque a própria militância petista exige isso, então o partido pega muito mal para o partido dizer ou cogitar oficialmente uma possibilidade de eleição indireta. Então, mas nos bastidores, eles calculam essa possibilidade porque para que haja eleição direta você precisa da aprovação de uma PEC que ainda está tramitando na CCJ, ou seja, vai precisar de muita vontade do Congresso para que essa PEC seja aprovada. Então, eles estão trabalhando com um cenário também possível de eleição indireta, mas não abrem isso para a própria militância, justamente para não criar conflito. Ana, só para a gente chamar a atenção para mais uma matéria de Brasília, a maior ameaça a Temer, matéria da Mariana Barros e do Renato Onofre. Qual é o nome da maior ameaça de Michel Temer? Hoje é Rodrigo Rocha Loures, que é o homem da mala, né? Foi o deputado federal que foi pego pela Polícia Federal, que gravou, na verdade, filmou ele recebendo uma mala com 500 mil do Ricardo Saúde, que é o diretor de Relações Institucionais da JF, que é a dona da JBS. Então, o Rodrigo Rocha Loures, homem de extrema confiança do Michel Temer, assim, o gabinete dele ficava colado ao gabinete do presidente. Ele era chamado para tudo, assim, seja um problema na base, seja qualquer questão com o empresariado, com todo mundo, era o Rocha Loures que recebia, era o Rocha Loures que tratava, era o Rocha Loures que filtrava muitas vezes os problemas que chegavam até o presidente. Então, é uma proximidade muito grande. E o Ricardo Saúde, não só a filmagem, né, do momento, como o Ricardo Saúde disse com todas as letras, esse dinheiro era para o Michel Temer, não era para o próprio Rocha Loures, né? Na verdade, foram 500 mil, mas o que eles tinham acordado eram 20 anos de repasses semanais de 500 mil, que daria um total de 480 milhões que ele receberia para influenciar uma decisão do CAD, que até hoje não há essa decisão, então não dá para dizer que funcionou, mas seria a primeira parcela aí de muitas. Duda, e você então também trabalhou numa matéria do Noticiário da Semana, que foi o atentado em Manchester, mas aqui a gente quer destacar aqui na última edição, é uma matéria que está totalmente fora do noticiário, que são as profissões em série. Então, como que surgiu a ideia de fazer essa reportagem, do que ela trata? Bom, a ideia surgiu num livro que eu li, chama A Vida de 100 Anos, né? Dois economistas ingleses da London Business School. E a ideia deles é uma coisa que eles dizem para o futuro, mas que já começa principalmente com o pessoal mais novo, né? Que nasceu depois da virada do milênio. Mas é que a gente vai ter várias profissões ao longo da vida, né? Então, você pode começar... entra numa faculdade para fazer jornalismo, depois você vai fazer economia, depois você vai fazer enfermagem, depois você vai fazer outra coisa, né? E não só outras profissões, como a gente também vai tirar momentos para estudar, ou para fazer um sabático, ou para criar uma startup, né? Então, vão ter várias transições ao longo da vida, né, de uma pessoa, né? E aí a gente meio que saiu aqui no Brasil confirmando se essa história estava acontecendo aqui também, e a gente teve uma resposta afirmativa. A McKinsey, né, também ajudou a gente nessa matéria, e muito dessas transições todas que vão acontecer é porque muitas profissões vão deixar de existir, né? Então, a automação, a mudança da economia vai fazer com que algumas coisas deixem de
agente de viagens, por exemplo, e aí você obrigatoriamente tem que achar uma outra coisa para fazer, né? Então vai ser uma evolução constante assim na vida. Né? E o que eu achei, uma coisa que eu achei bem interessante na reportagem é que você não precisa ter 20 anos de carreira para ter essa diversidade, né? Vocês têm uma personagem, por exemplo, que tem, se eu me recordo, 26 anos e ela já passou por 4 atividades diferentes. Então, ou seja... O pessoal mais novo já tem claramente essa ideia, né? Quer dizer, as pessoas que estão saindo da faculdade agora não estão pensando que, assim, olha, eu estou me formando em arquitetura e vou ser arquiteta a vida inteira, né? Eles já entendem que essas mutações vão acontecer, né? Tem um outro dado interessante, você falou que o livro trata, né, da vida aos 100 anos, assim, chegando aos 100 anos, e que quem nasce hoje em dia tem 50% de chance de chegar aos 100 anos. Então, ou seja, tem tudo a ver com longevidade também, essa diversidade na carreira. Se você vive mais, você vai trabalhar mais tempo também, né? E eles acham que uma das coisas positivas é que ficaria também muito monótono você ficar décadas e décadas na mesma profissão, né? Então, esse aumento da longevidade é um dos motivos que vai trazer todas essas transições. Né? Legal. Duda, Ana, obrigada então pela participação. A você que nos acompanhou, uma boa leitura, um bom final de semana e até o próximo Última Edição.